Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos quase acabando o Evangelho de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós estamos agora nos últimos capítulos, capítulo 26, 27, 28, que fala sobre a paixão e a ressurreição de Cristo. Nós começamos no capítulo 26 sobre o último encontro que o Senhor teve com os seus apóstolos. Eles estavam no cenáculo, que era um lugar onde eles cearam, onde eles tiveram a ceia da Páscoa. Pois bem, nesse momento que eu já havia começado a falar no outro vídeo, Jesus anuncia não só o que ia acontecer com ele dali para frente, mas ele anuncia também uma coisa que Pedro ia fazer. Pedro vai negar a Jesus. Esta negação é uma negação que representa a fraqueza humana. Na verdade, havia uma autoconfiança muito grande de Pedro. E essa autoconfiança era maior do que o que ele entendia dele mesmo. Ele se achava tão autoconfiante que ele achava que não ia, de forma nenhuma, em circunstância nenhuma, negar ao Senhor. A despeito de sua lealdade ao Senhor, ele não conhecia a si mesmo. Pedro, em verdade, ele confiou excessivamente nele mesmo. E isso é o que fez ele fracassar. É o que fez ele negar a Jesus num momento bastante importante. Portanto, meu amado, nós aprendemos com Pedro que é necessário vigiar. Mesmo aquele discípulo que é o mais próximo possível de Jesus, ele fazia parte de um conjunto dentro dos discípulos. Ele era ainda mais próximo do que os outros discípulos já eram próximos. E mesmo assim, o mais próximo discípulo pode cair gravemente. Mas, queridos, Pedro sabia o que fazer. Pedro se arrepende. Pedro se volta ao Senhor. E é aí que a graça de Deus aparece. A graça de Deus, meu querido, é maior do que qualquer fracasso dos seus servos. Bom, após a ceia, enquanto Jesus estava aguardando o seu julgamento e a paixão, ele foi para o Getsêmani. E ali ele enfrentou o horror do que estava à sua frente. O Getsêmani é um local que fica no Monte das Oliveiras. Ele é chamado de Getsêmani porque aqui neste local eles eles coletavam as olivas que vinham desse Monte das Oliveiras, tinha muita oliveira ali, eles coletavam esta oliveira. Então, o templo está aqui e o monte está aqui. Então, ele estava nesta floresta, nesse jardim, que era um jardim feito de oliveiras. Algumas dessas oliveiras ainda existem lá, as mais velhinhas, só está o caquinho da plantinha ainda está lá. Então veja, ele orou ali, no Monte das Oliveiras. E aí ele vai com os discípulos para lá, mas num determinado momento, o que ele faz? Ele deixa os discípulos num ponto, e ele pega Pedro, Tiago e João
e ele vai mais para frente com os 3. E lá na frente ele ainda deixa os 3 e ele vai um pouquinho mais para frente, mais isolado, para que ele possa orar ao Senhor. E é ali que ele se angustia, é ali que ele pede para que Deus afaste dele este cálice. Mas ele fala que não seja feita como ele quer, mas que seja feito como Deus quer. Isto, meu amado, é submissão. Apesar da obediência, nós não podemos deixar de ver que havia sofrimento. A palavra de Deus diz que ele suava sangue, gotas de sangue. A medicina nos fala que quando uma pessoa está muito angustiada, ela acaba, os vasozinhos, os menores vasozinhos, acabam se rompendo e sai um pouquinho de sangue junto com o suor, junto com a lágrima e o suor, e aquilo mistura tudo, e ele acaba tendo então gotas de sangue, né? Desse suor, dessa angústia que ele estava sofrendo. A vitória de Jesus, meu querido, não aconteceu na cruz, aconteceu ali, porque foi ali que ele decidiu se submeter à vontade de Deus, porque foi ali que ele foi preso e ele não tinha mais escapatória. Mas ele poderia antes ter fugido? Sim. Ele fala, né? Se eu quisesse, eu pediria para o meu pai um exército de anjos e ele traria. Mas não era isso que ele queria. Ele queria se submeter à vontade de Deus. Ele escolheu obedecer. A oração de Jesus foi o que o fortaleceu num momento de crise. Tanto isto é, que depois disso, ele enfrentou o horror do que viria, ele enfrentou tudo o que viria à sua frente. E aí chega Judas. Judas tinha saído um pouquinho antes da ceia, e as pessoas acharam que ele tinha ido fazer alguma coisa, que o Senhor tinha pedido para ele fazer alguma coisa. Não, ele foi dizer para os soldados, ele foi dizer para os sacerdotes aonde Jesus estaria. E eles armaram então isso tudo, e lá no jardim do Getsêmani, Judas chega com uma multidão, com guardas, com espadas, e eles foram enviados pelos sacerdotes. Jesus se deixa prender. Mas ele fala, olha, eu estive à mostra em todo canto, vocês poderiam ter me prendido em qualquer lugar. Mas me prender assim, como se eu fosse um bandido. O reconhecimento de Jesus foi feito através de um ato que ficou mundialmente conhecido e durante todo o tempo, né, inclusive hoje, ficou reconhecido como a maior tradição, porque foi o beijo que Judas deu em Jesus. Nisso eles reconheceriam quem era Jesus. Mas, amados, Cristo não fez nada, Jesus não fez. Inclusive, um dos que estavam com ele, com Jesus, pega a espada e fere um dos servos do sacerdote, um dos guardas. E Jesus chama atenção, não, violência não é necessário. Aliás, se eu quisesse, eu convocaria anjos e eles teriam me libertado. Mas não era isso que ele queria. Ele estava sabendo o que ia acontecer. E isto era voluntário. Ele queria fazer a vontade do Pai. E era necessário, meu amado, que as Escrituras se cumprissem, que as profecias se cumprissem. E este era o momento de cumprimento das profecias. Era o momento do cumprimento da palavra de Deus no Velho Testamento.
Tudo aquilo que havia sido feito, falado no Velho Testamento, estaria para acontecer. E quando Jesus é preso, os discípulos fogem, todos fogem. Jesus então é levado do Getsêmani, aqui, amado, nós estamos aqui, o Getsêmani está aqui, esse é o Getsêmani. Eles entram, aqui está o templo, eles entram na cidade e a casa de Caifás, onde Jesus foi levado, está aqui. Então, ele estava pertinho, a casa de Caifás era pertinho do templo, era perto, inclusive, do Sinédrio, que depois ele vai ser levado para lá. Jesus é levado, portanto, à casa de Caifás. E ali, tanto os escribas quanto os anciãos já estavam reunidos, porque eles tinham feito aquela traição, eles tinham feito aquela emboscada. E aí nós vamos ver um julgamento forjado, um julgamento montado, um julgamento falso. Pedro o seguiu de longe, ele ficou no pátio. Aí nós vemos quanta injustiça se comete, quanta injustiça humana por parte daqueles que conheciam a lei e que deveriam reconhecer o Messias, porque eles conheciam a lei. E nós vemos o contraste entre eles e a fidelidade de Jesus, que em momento nenhum negou a sua missão. As falsas testemunhas falharam, porque eles deveriam acusar Jesus, mas elas não achavam acordo, porque eram falsas, elas não estavam falando a verdade. E quando você fala mentira, você não lembra mais o que fala, e um fala de um jeito, o outro fala do outro, nada valeu. As acusações eram falhas, falsas, fracas, contraditórias. E Jesus permanece em silêncio, até que, num determinado momento, ele é interrogado diretamente sobre a sua identidade. E aí ele fala: sim, eu sou. Eu sou o filho do Senhor, eu sou o filho de Deus. Ao responder quem ele era, ele admite aqui ser o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, o que viria em glória. Ele é o Messias. Ele não renuncia à verdade. Ele sabe que à sua frente está a morte, porque eles não iam mudar de ideia por saber que ele estava assumindo ser o Messias, assumindo ser o Filho de Deus. Muito pelo contrário, aí sim é que eles iriam tentar matá-lo. Portanto, a sua entrega é consciente, ele faz conscientemente, ele aceita as consequências de sua missão. Qual é a consequência? Humilhação, dor, separação, morte. No momento de maior humilhação, meu amado, ele afirma a sua identidade messiânica. Ele reconhece que é filho de Deus, o Messias, o Filho do homem. E é aqui que o Sinédrio o condena à morte. Ele vai da casa de Caifás para o Sinédrio. Isto está errado, porque o procedimento dizia que ele não poderia ser julgado à noite. E eles fizeram tudo de forma a conduzir Jesus para a morte. Depois eles vão diante do Sinédrio quando já amanhece, mas o julgamento já tinha sido feito. E aí, Pedro, que diz que não ia negar, Pedro nega. Pedro nega a Cristo. Porque ele está ali no pátio, ele aproveita, ele vai junto, de longe, ele acompanha de longe, e no pátio
da casa de Caifás, ele fica com as outras pessoas, perto do fogo, ali na escuridão, não sei o quê, olhando para ver o que está acontecendo, e as pessoas o reconhecem. E ele nega. Ele nega 3 vezes. 3 vezes ele nega até que o galo cante. Mas há um contraste entre o que Judas fez e o que Pedro fez. Apesar de que as 2 falhas são graves. Judas o traiu, Pedro o negou. Qual é a diferença? O pecado é grave, de qualquer jeito, as 2 coisas são falhas muito graves. Mas Judas segue um caminho do desespero. Nós vamos ver mais para frente que Judas vai até o sinédrio, ele vai até o templo, ele tenta devolver as moedas, ele tenta desfazer o que ele fez, mas já é tarde. Mas ele não vai atrás de Jesus, ele não vai até Deus, não. Ele entra em desespero. Pedro não. Pedro segue o caminho do arrependimento. O choro de Pedro demonstra a consciência de pecado e prepara o momento da restauração de Pedro. A Pedro vai ser perguntado por 3 vezes se ele ama o Senhor. Pedro não o deixa mais. Pedro não o nega mais. A diferença é essa. Até mesmo os discípulos mais sinceros podem cair, mas nós devemos estar vigilantes. E se nós cairmos, nós devemos nos voltar ao Senhor de toda a graça e de toda a misericórdia, porque Ele pode sim nos perdoar. O medo, meu amado, pode levar à negação de nossas mais profundas convicções. Por medo, nós negamos. Mas o arrependimento, ele abre um caminho que é profundo para a restauração. Então nós precisamos estar preparados para trilhar o caminho da restauração que é aberto pelo arrependimento. Queridos, todos os acontecimentos que ocorreram aqui na paixão aconteceram em cumprimento das Escrituras. A traição tinha sido prevista, né? Lá nos Salmos, o Salmo de Davi, o meu amigo, meu melhor amigo que comia comigo, me traiu. A traição, o abandono dos discípulos, todos se foram, a prisão, os julgamentos, tudo isso não é um evento isolado, não são acontecimentos simplesmente. Não. São parte do plano divino, do plano de Deus, que havia sido anunciado pelos profetas. Os profetas já tinham dito sobre isso. Queira você ou não, queiram os inimigos ou não, é Deus quem governa a história da redenção. Ele é quem toma a iniciativa. É Ele que provê o Cordeiro para a nossa salvação. Meu querido, a cruz é o caminho para a redenção. O cumprimento das profecias é Jesus. Amém, amados? Bons estudos.